pra no futuro iluminar. Veja a luz no horizonte brilhar. Um novo tempo vem no ar, a força da vida se revelar. É onda que vai nos levar para o encanto infinito do mar. Pureza que vai nos banhar, glória de quem não cansou de buscar. Providência divina. Wilson, a gente está no terceiro bloco já, caminhando para o final do nosso programa. O que você está fazendo de shows, qual a sua agenda? Show pouco, né? Advogando é difícil, é complicado, porque todo dia estudar 3, 4 horas por dia, não é fácil. Mas quem quiser escutar, Wilson? Agora YouTube ou na festinha, né? Sempre tem, você está disponível para tocar? Se eu estiver disponível, se eu não estiver fazendo audiência, se eu não estiver trabalhando, não estiver sofrendo ali dentro, porque o advogado sofre. E se tiver comida vegetariana, ele faz? Não, comida é o de menos. O vegetariano come qualquer coisa, gente. Ele come arroz, ele come feijão. Se tiver só feijão, ele come só feijão. Bom, a gente falou aqui da pamonha, né? E o veganismo que vem conquistando cada vez mais adeptos no mundo. A gente descobriu uma coisa interessante, que é possível que o vegano pode comer pamonha. Como, né, Darmélia? Isso, vamos ver, né? Tá tendo áudio lá, será? Estranho, não, mas a novidade é motivo de felicidade para vegetarianos e veganos. Essa pamonharia de Goiânia é a primeira do Brasil a oferecer um cardápio para esse público. E a ideia surgiu de uma conversa com o cliente assíduo, Gustavo. Ele perguntou para mim, você é vegano? Aí eu respondi sim, porque eu nunca tinha dito, eu só pedia pamonha sem queijo. Aí ele falou, eu tenho vontade de fazer um cardápio vegano e tal. Eu falei, bom, eu posso te ajudar nisso. E da demanda do Gustavo foram surgindo outros clientes com o mesmo interesse. Aí o Ironildo enxergou um nicho a ser explorado. Estou surpreso com o que o pessoal está comentando dessa novidade, porque é inédito. Até a gente estava falando com o Gustavo, é inédito no Brasil. Então esse público é grande e a gente não sabia desse público. Também entrou no cardápio a Chica Doida, que tem os mesmos recheios para não deixar nenhum cliente na vontade. A gente apenas está começando, a gente precisa aprimorar e ver quais são as sugestões. As pessoas vão sugerir alguma coisa e a gente vai acrescentando no cardápio. O estilo de vida vegano tem ganhado cada vez mais adeptos ao redor do mundo. A estimativa é de que existam aqui no Brasil mais de 7 milhões de veganos. E a dica para as pessoas que, assim como eu, comem carne todos os dias, mas querem entrar nesse mundo, é experimentar. E é isso que eu vou fazer. Pela minha cara já deu para perceber, né? Uma delícia, muito parecida com os pratos tradicionais. Outros clientes também aprovaram. O sabor eu achei bem parecido, mas eu achei ainda mais gostoso. Para que tudo desse certo na cozinha, o proprietário da pamonharia contou com a parceria do Pedro Henrique, que fabrica os produtos veganos e fornece ao estabelecimento. A empresa dele existe há 5 anos e foi pioneira em Goiânia. Ele conta que a fabricação do tofu, carne de jaca e o mandioqueijo é artesanal. A gente foi para a cozinha e começou a procurar receita na internet, pedir ajuda para amigos que já eram veganos há mais tempo. E nesse processo a gente começou a receber alguns elogios. Nossos amigos falavam, vocês podem talvez fazer isso para vender, vai dar certo, eu compraria isso de você. Pedro lembra que atualmente Goiânia tem alguns fornecedores de produtos veganos, mas esse segmento ainda tem espaço para crescer na capital. Como é um público crescente, as pessoas têm mais informações, principalmente pela internet, tem a questão da saúde também, da preocupação com o meio ambiente, né? Então, cada vez mais, com informação, as pessoas estão aderindo, então é um mercado a ser explorado, sim. Outra empresa em Goiânia que também oferece produtos veganos é o Açougue do Bem. Lá é possível encontrar picanha de feijão vermelho, quinoa e queijo de batata ou bife enlatado feito com glúten. A proprietária do açougue, que não vende nada de origem animal, é nutricionista. Ela explica que quem tira produtos de origem animal do cardápio deve substituir por outros para que o corpo receba os mesmos nutrientes e proteínas necessários.
A pessoa não precisa sempre recorrer a algum medicamento, a alguma suplementação, só que ela tem que fazer uma alimentação balanceada, tem que procurar um profissional para fazer um acompanhamento sempre, fazer exames laboratoriais, ver se está tudo em dia. Ela cita alguns alimentos que podem substituir o bife de vaca, por exemplo, em termos nutricionais. Grão de bico, lentilha, preparações feitas com feijão, cogumelo. Aí no mercado a gente encontra bastante assim, hambúrguer feito com essas preparações. Hoje a gente já encontra picanha vegana. O estilo de vida vegano requer esforço e dedicação. O Gustavo, que tirou produtos de origem animal do dia a dia há 4 anos, diz que foi difícil no começo, mas o propósito é motivador. Por uma questão assim ética, por uma questão de direitos dos animais, por uma questão também de meio ambiente, porque a indústria da agropecuária é uma das indústrias que mais polui o mundo. Para ele, a novidade da pamonha é uma forma de desmistificar que veganos e vegetarianos não têm opções de pratos saborosos. Se a capital da pamonha está com a pamonharia que tem opções veganas, na minha opinião, isso prova que realmente a revolução do veganismo está ficando cada vez mais forte. É só mais um sinal. Como mais caro? Ela comeu e achou bom, né, pelo jeito, né? Ela mostrou aí que estava muito gostoso. E você come pamonha, Flávia? A minha avó, 2 vezes no ano. Mas você não come porque dizem que é uma bomba calórica, porque é bastante calórico. Por causa do milho ou por causa da gordura? É gordura, porque o milho, na verdade, é o de só menos. Comer bastante e fazer bastante amor. Fazer bastante atividade física, né? Entendeu? Esforço. Ô, Flávia, você falou pra gente que não come carne, que não está comendo carne, mas é por uma opção, um estilo de vida? Não, porque eu não me sinto bem com a carne. Carne vermelha só? Eu tinha um problema de digestão, muita sonolência à tarde, então eu descobri que a carne vermelha piorava esses sintomas. Então, mas não por filosofia. Eu tô perguntando isso, que eu brinquei com a Flávia, que eu quero comer o que você come para ficar bonita igual você, Flávia. Mas assim, pelo que a gente tá percebendo, Flávia, do que você tá falando, é possível comer de tudo. Sim. Ter saúde, ter baixo peso, é possível. Claro. Essa alimentação goiana, o arroz, o feijão, a carne. Esse básico nosso é isso mesmo, arroz, feijão, carne, salada. Nós precisamos disso para atender às necessidades nutricionais. E claro, tudo em moderação, é possível comer de tudo em quantidades adequadas. Manter o peso, claro, o estilo de vida com exercício físico. Então esse é o segredo. Flávia, e a farinha branca, o sal, o açúcar, eles falam, né? Os três pós brancos, né? Eles realmente fazem muito mal? Em excesso? Exato, sim, em excesso. Porque o sal em excesso prejudica a pressão arterial, para mulheres, retenção de líquido. Então tem que ter um consumo aqui em Goiás, Brasil, um consumo exagerado. Se a quantidade diária de sódio, a recomendação são aí 6 gramas de sal, quer dizer, né, por dia, que dá aí uma colherinha de chá, imagina. Todo mundo come muito mais do que isso, né? Que dá em torno de 2.000 miligramas de sódio. Hoje os produtos industrializados, que são riquíssimos em sódio, se você for somando, você consome muito mais que 2.000 miligramas. Então isso acaba prejudicando pressão arterial e retenção de líquidos, principalmente em mulheres. As crianças estão ficando hipertensas também por excesso de consumo de alimentos industrializados com excesso de sódio. Açúcar em excesso, mulheres, celulite, gordura localizada, tem que ter cuidado. Mas aumento de peso. Mas pode comer o açúcar? Ou era esse veneno que as pessoas falam? A questão é porque, assim, quanto de açúcar você consumiria, por exemplo, por dia? Você vai colocar quantas xícaras de café que você consome por dia, que vai açúcar no seu suco, no bolo, num doce, isso passa a ser excesso. Por exemplo, meus pacientes às vezes amam café cedo com açúcar. Então, ok, você vai tomar o café cedo com açúcar, mas aí nós vamos moderar o restante do dia. Porque tem outros carboidratos para somar. Se eu for somar só o carboidrato do açúcar e tirar pão, arroz, fica desbalanceado. E que há uma necessidade maior de carboidrato. 50% da refeição deve ser de carboidrato, mas que deve ser de um carboidrato bom, que é a base de amido, né? Que é o pão, as raízes, os tubérculos como batata, milho, mandioca. Então, isso que deveria ser.
E vem a farinha, né, que é outro... O ideal é que a gente, assim, hoje a recomendação é que coma integral, tá? Pelo que é mais rico, né, em vitaminas do complexo B, a fibra, ela dá mais saciedade do que a farinha branca, a digestibilidade é mais rápida. Então, para a pessoa que está fazendo controle de peso, pão branco não é interessante. Uma pessoa que está querendo ganhar peso, ok você comer um pão branco. Então, tudo é muito particular, mas em geral a recomendação atual é realmente aumentar o consumo de alimentos integrais. E a doutora, vou atravessar aqui rapidinho, a doutora falou algo muito interessante aí, porque o nosso organismo, ele não está acostumado com esse açúcar é recente, nós precisamos do açúcar composto, né? E esse açúcar recente, ou seja, o cara foi na cana, tirou só o veneno. É a mesma coisa da cocaína, o cara masca a folha de coca lá, ele não tem problema. Mas quando processa aquilo, vira um pepino, porque entra direto na sua corrente sanguínea. Então, se você comer o açúcar composto, ele vai demorar, do macarrão, né, do pão. Da batata. Professor, existe uma preocupação com a escassez de alimentos em função do crescimento da população do mundo. Essa preocupação procede? Olha, se a gente olhar hoje quanto de alimento que se produz pela população, a gente vê que, ao contrário, está sobrando alimentos. A gente tem um problema muito sério, que já foi falado aqui, do desperdício, das perdas, né, dos produtos em vários elos da cadeia. Mas, assim, especialmente os países do Oriente, que estão com uma taxa de crescimento, são populações maiores mesmo, então 1% da população da China dá um impacto na população mundial muito maior do que 1% da população brasileira, especialmente nos países muito povoados, né, que é a Índia, a China, né, o Paquistão. Há essa preocupação em que em 2050 a gente vai ter um problema de escassez de alimentos. A FAO, inclusive, lançou recentemente um relatório que a gente obrigatoriamente, para resolver o problema da alimentação mundial em 2050, a gente vai ter que comer insetos. É uma recomendação da FAO. Já tem países que comem. Que comem insetos, mas assim, que a gente obrigatoriamente. Ou então transfere o alimento do animal para o ser humano, né? Porque o problema, um dos grandes problemas é exatamente a alimentação animal. Mas eu acho que hoje o maior problema é a distribuição. Então, por exemplo, a gente tem nos países desenvolvidos problemas de sobrepeso por excesso de alimentação e em alguns locais, e mesmo no Brasil, né, a gente tem bolsões aí de pobreza que a falta de alimento é uma coisa assustadora, né? Eu até gostaria de ressaltar que tem uma organização no Brasil, que são os conselhos, aqui em Goiânia, tem conselhos de segurança alimentar e nutricional, que faz esse papel de estar trazendo essa coisa da discussão, né, dos alimentos, né, da autonomia alimentar, né, e que esse é um assunto que tem que ser falado mesmo. E a gente tem que pensar realmente em produzir alimentos que abasteçam esse crescimento populacional, mas com saúde, né? Então a gente vê muito que é essa questão do mercado. Tem gente ganhando muito dinheiro na indústria alimentícia, né, e ela gera distorções inclusive de informação. Essa coisa que falta de alimentos no mundo e que, por exemplo, agrotóxicos estão aí para garantir que sejam alimentos feitos no futuro, isso tem alguma coisa, né, muito errada por aí, né? Então, na verdade, não é esse o caminho, não. A gente tem que pensar outras saídas, né, para estar resolvendo. Interferência rápida, você falou da FAO. Eu vi um estudo da FAO dizendo que se os grãos que são direcionados para os animais fossem direcionados para os humanos, hoje não existiria problema de fome no planeta. Flávia, nosso tempo acabou, mas rapidinho. Um brigadeiro faz mal? Um brigadeiro faz muito bem. Não pode 10 brigadeiros. Gente, vou terminar com essa frase. Um brigadeiro faz muito bem, vindo de uma nutricionista aqui. Um brigadeiro alegra muita gente. 2 brigadeiros alegram. E eu acho que, assim, se a gente pudesse resumir o programa numa frase só, uma palavra só, seria o equilíbrio, né? Eu acho que o problema da humanidade, aquilo alguém falou no começo, a gente come porque precisa, mas porque a gente tem um desejo, né? Muitas vezes é
uma ansiedade, algumas outras coisas que nos levam a comer muito, né? Propaganda, como falou o professor no começo. É, propaganda, programa, e é mesmo, né? Uma propaganda do McDonald's é uma propaganda linda, né, gente? Coca-Cola, Coca-Cola. tantas outras. Mas obrigada, Wilson Nós Gandhi. agradeço a Prazer receber oportunidade. você aqui com a Prazer gente, viu? todo meu. Gandhi, Tá com essa turma parceiro, maravilhosa. companheiro da TV Brasil Central há muitos anos. Muito obrigada Eu sou das mesmo. antigas. Professor Wilson, obrigada. É um prazer. Precisando da gente lá da universidade, estamos sempre à disposição. Tá certo. Flávia, muito obrigada. Tempos a gente tenta trazer a Flávia aqui para conversar Eu que agradeço. com a gente. Foi Obrigada. ótimo Foi bate-papo. ótimo o nosso bate-papo. Obrigada. Obrigada pelas orientações aí. Carmela, uma boa noite para você. Boa noite. E a você que acompanhou o nosso programa, você pode assisti-lo novamente no sábado às 7 da noite. Na próxima segunda, nós estaremos aqui com outro tema. Boa noite e até lá. Luzes que seus olhos podem captar só refletem a verdade que está. E se pudéssemos abrir as portas, ir além do nosso próprio mundo, acredite, amor, tudo mudaria agora em menos de um segundo. Alguém no horizonte projeta o sol e reinventa a vida. Vai ver, tá contido dentro de você. Você não ouviu e você não sentiu.